Olá a todos, hoje é dia 22 de abril de 2022. O tema do vídeo é Reaprendendo a Alegria de Viver. Muitos seres encontram-se sem alegria de viver. Todo ser praticamente, aqui no caso o ser humano, começa a sua existência ainda bebezinho, pequenininho, cheio de vida, cheio de alegria. Ele é completo, ele está muito próximo do todo. Ele é a expressão do todo, cheio de luz. É exatamente por isso que muitas pessoas, quando veem um bebê, sente-se, duas coisas podem acontecer. Ou sente-se uma alegria tremenda, enorme, que aquele bebê passa pela vida, a vivacidade que ele expressa. Ou sente um incômodo, pois é claro que conforme você não tem mais luz, não tem mais tanta vida dentro de você, e quando encontra-se com um ser com tanta vida, pode se incomodar muito. Então o ser começa com uma alegria, uma vida tremenda, ainda bebezinho. E isso se mantém até um certo tempo. Porém, devido ao entorno e as condições aqui do planeta Terra, por exemplo, que não são favoráveis, né? Pode-se dizer que a maioria das pessoas ainda estão muito longe, né, de serem pessoas positivas, boas, benevolentes. A maioria é exatamente o contrário disso. Então, devido a todas essas condições do entorno, com o passar do tempo, você começa a ir perdendo essa luz, essa alegria, devido ao entorno. Não só ao entorno, mas é claro, você também acabando que se envolvendo e entrando em sintonia com este entorno. Então o que acontece depois de um certo tempo, geralmente começa na adolescência, às vezes muito mais tarde, ou tem uma certa crise existencial com 30 ou 40 anos, depende da pessoa, mas quando chega a uma certa idade, a partir de uns, não vou citar um número, mas da adolescência em diante, normalmente a pessoa começa a perceber que está perdendo a alegria de viver, está perdendo o brilho pelas coisas, está perdendo a graça da vida. Ela pode-se dizer que quando você é um bebezinho, é como se fosse Adão e Eva, ainda inocente, ainda não comeu a maçã, ainda inocente. Então, tudo está perfeito, você está totalmente em fase com Deus, inocente, né? Cheio de alegria, cheio de vida. Mas, assim que você cresce, é como se você tivesse comido a maçã. Então, você vê toda aquela problemática, toda aquela questão do bem e mal, toda a dualidade. Então, começa a vir, por exemplo, a maldade, começa a vir tanto positivo, tanto negativo. Antes você estava totalmente completo, mas agora ficou dual. Então começaram os problemas. E com isso pode também que acontecer perder-se a graça pelas coisas da vida. Então, por exemplo, muita gente se encontra, infelizmente, nessa situação, você ir fazer uma caminhada, ver a natureza e simplesmente não achar graça nenhuma nisso. Ou você ir passear e não sentir nada. Ou abraçar uma pessoa, por exemplo, não sentir nada. Começar o dia e o sol nascer e você não sentir nada. Então, para todos os seres que, por algum motivo, seja pelo entorno, seja por predisposição, enfim, por algum motivo perdeu a alegria de viver, eu acredito que esse vídeo irá ajudar muito a recuperar essa alegria de viver. Pois sem essa alegria de viver, a vida fica em preto e branco.
E isto atrai ainda mais coisas negativas. Leva a pessoa realmente para o fosso, para a fossa. Leva para o buraco. Sem alegria de viver, sem dúvida nenhuma, o seu corpo também começa a ter problemas. Pode ter problemas de saúde, problemas psíquicos, problemas mentais, emocionais. Fora também não haver prosperidade e nada na vida, já que para tudo funcionar é preciso haver alegria. Então, quando se perde a alegria de viver, se perde também tudo. Tudo da vida, se perde tudo. Então, recuperar essa alegria de viver é extremamente importante para que você tenha uma vida plena, em harmonia, abundante. Nesse vídeo eu passarei explicando exatamente sobre isso, de alegria. Explicarei também para quem, por algum motivo, perdeu a alegria de viver, formas de antídotos para recuperar essa alegria de viver, de acordo com a situação. Além disso, exercícios práticos para diariamente você poder fazer. E também formas de limpeza para você poder se limpar e se proteger contra influências que podem retirar essa sua alegria. Eu fiz há um tempo atrás também um e-book, Como Viver com Alegria. Ali também eu explico ainda mais detalhadamente essa questão da alegria. Deixarei no link, no vídeo, abaixo, na descrição. Então, para quem se interessar, é um valor super baixo, fica como uma contribuição, quem desejar. Então, vamos lá. A primeira coisa que devemos entender que, por mais que tenhamos posses e bens materiais em abundância, por mais que tenhamos resolvido todas as questões sociais, relacionamentos, afetivas, etc., por mais que tenhamos toda a comunidade, saúde, benesse do mundo, por mais que nossa vida esteja totalmente perfeita aos olhos do mundo, dinheiro, relacionamento, saúde, tudo perfeito, ainda assim, se não tivermos elevado nossa consciência para o Espírito, para Deus, sentiremos ainda uma insatisfação. Podemos estar felizes, podemos estar muitas vezes eufóricos com as benesses que temos materiais na vida, mas falta a coisa mais importante, que é a consciência, Espírito, que é Deus. Então, se quisermos ter alegria genuína, a primeira coisa que devemos obter, não digo nem obter, isso já está dentro de cada um. A palavra certa seria refluir isso em você. É difícil explicar isso num vocabulário humano limitado. Seria deixar isto, que já é natural em você, voltar a fluir em você, Deus. Então, elevar sua consciência para Deus. Essa é a primeira coisa. É a coisa mais importante. Sem isto, como eu disse, por mais que tenha todas as benesses do mundo, ainda assim sentirá, no fundo, uma falta, que é Deus. Você poderia ter, por exemplo, Deus, nenhuma benesse do mundo estaria completo. Mas, mesmo com todas as benesses do mundo, sem Deus, você fica incompleto. Então, para se ficar completo e sentir essa alegria, a primeira coisa é elevar sua consciência, deixar fluir Deus em você, deixar a luz de Deus fluir em você. A prática disso é muito simples, como eu já expliquei em outros vídeos. Simplesmente, se você começar a tirar períodos de silêncio,
várias vezes ao dia, alguns minutos apenas, e ouvir Deus, ouvir a sua intuição. Com o tempo, você sentirá cada vez mais a presença do Espírito de Deus. Até que isso se torne natural e esteja sempre com você. Na verdade, está o tempo todo com você. Você só precisa deixar isto vir à tona, sentir isto. Quando você sentir isto, além disso, é claro, orar, oração, a coisa mais importante. Ore, sempre peça ajuda quando precisar. Ore, tenha fé. A fé, a oração, esses períodos de silêncio vão lhe conectar cada vez mais com Deus. É claro que eu nem preciso falar que já é de praxe, mas a conduta moral, né? Não fazer mal para ninguém, ser uma pessoa do bem, honesta, justa, etc. Todas essas, o beabá, que é de praxe, eu não preciso repetir. Isso todo mundo já sabe. Mas a questão mais importante é que você tenha como primeiro objetivo, a primeira coisa mais importante da sua vida, Deus. Só depois qualquer outra coisa material. Se você fizer isso de forma genuína, realmente, e na prática, de fato, você verá como você se sentirá completo, feliz, alegre, principalmente. Alegria. A alegria verdadeira é genuína, tá? Ela não é devido às circunstâncias. Circunstâncias traz felicidade, não traz alegria. Alegria é um sentimento de fundo. Você transborda e não precisa acontecer nada. Você já está sentindo isso sem motivo algum. Então, essa é a primeira coisa. Se você tiver isto, mesmo que a sua vida, mesmo que você esteja um caos, você não se abalará, você continuará sentindo alegria. É exatamente isto. É exatamente isto que acontece muitas vezes. Você vê casos de pessoas em situações horríveis e com uma alegria no olhar. Ela não se abala. Enquanto outros, muitas vezes, na melhor condição material, existencial, em torno possível do mundo, ainda assim, uma pessoa depressiva, sem alegria. Você precisa entender também que, depois disso, que a beleza da vida está nos olhos de quem vê. Então, um pode ver a beleza no nascer do sol e o outro não ver beleza nenhuma nisto. É por isso que um às vezes olha para uma coisa e sente uma alegria e outro olha e não sente nada. Então você precisa, se você não está sentindo alegria, felicidade, por exemplo, quando nas coisas da vida, você precisa colocar alegria em tudo o que faz. Tudo o que faz você deve fazer com alegria. Até mesmo as coisas mais simples. Lavar a louça com alegria. Lave a louça. Não como um fardo, mas sorrindo, cantando, alegre. Agradeça, pois se tem muita louça é porque tem muita comida na qual está comendo. Muita gente não tem comida. Então, a louça é uma graça. Trabalho é uma graça. Graças a Deus que você tem um trabalho. Vá cada dia no trabalho, feliz, sorrindo, pulando de alegria. Tantos queriam ter um trabalho, ter uma renda. Você tem, agradeça. Sua família, sua parceira, agradeça. Muitos queriam ter um relacionamento, queriam ter uma família e não têm. Estão sozinhos muitas vezes. Portanto, agradeça. Tem um lugar para viver? É simples. Mesmo assim, agradeça. Muitos nem isso têm. Muitos vivem
às vezes debaixo da ponte, no meio do mato, enfim, em condições horríveis. Você pode sempre enxergar a vida de dois ângulos. Você pode ver as coisas tudo como uma coisa negativa, pessimista, ou como uma coisa positiva. Se você ver a vida tudo como uma coisa negativa e pessimista, sua vida será um fardo. Se pelo contrário você ver tudo como uma coisa positiva, sua vida será alegre, cheia de vida. Então, na prática é muito simples. Você pode trabalhar como um fardo, infeliz, ou trabalhar feliz da vida. Dessa forma, feliz da vida estará fazendo bem ao seu ser. Da outra forma, será um fardo cansativo e fará mal ao seu ser. Então você deve tomar uma decisão de tudo que você fizer na vida, você fazer com alegria. Se algo que você faz na vida não lhe traz prazer, então pare de fazer e vai escolher outra coisa, outra atividade. Então fique em uma coisa que não lhe faz bem. Se é possível você sair, saia e vai fazer outra coisa. Faça aquilo que te dá felicidade, dá alegria. Então, é simplesmente isto. É por isso que acontece muitas vezes a pessoa não tem um trabalho e reclama de não ter trabalho. O outro tem um trabalho e reclama de que tem um trabalho, é cansativo, é um fardo. É difícil. O outro reclama que tem muito trabalho a fazer, nossa, é cansativo. O outro reclama que tem pouco trabalho, então é um tédio. Você percebe como que para qualquer situação você pode reclamar e achar um ponto negativo? Toda situação tem um ponto negativo e um ponto positivo. Mas isso também é de acordo com os olhos de quem vê. Em vez de você reclamar das situações, passe a agradecer. Se tem muito trabalho, agradeça por ter muito trabalho. Se tem menos, agradeça. Aproveite para fazer outra atividade. Se não tem trabalho, agradeça. Aproveite seu tempo então para pensar, se preparar para a hora que conseguir no trabalho. Se tem uma parceira, agradeça. Se não tem, agradeça também. Aproveite para se conhecer ainda mais, para ficar mais ainda consigo mesmo, se amar. Então, você pode tirar de cada situação coisas positivas e agradecer. Agradecer por cada situação. Se está tendo uma coisa difícil na vida, agradeça. Isso está lhe ensinando. Com o passar do tempo, você percebe que até mesmo os problemas, as dificuldades, às vezes humilhações que sofreu na vida, isso foi extremamente depois importante para, muitas vezes, importante para a evolução do seu espírito. Que todas aquelas coisas foram lições e você com isso cresceu. Muitas vezes em condições muito favoráveis, o espírito acaba aqui ficando acomodado e não evoluindo. Então, é colocado desafios, problemas, etc. E isso no final causa uma tremenda evolução. Outra coisa, o que dá alegria de viver também é evoluir, é crescer, é se melhorar. Então, procurar estar se desafiando o tempo todo. O desafio gera endorfina, que é o neurotransmissor. Isso jorra de prazer na sua corrente sanguínea. Então toda vez que você se desafia a fazer mais, fazer algo mais difícil, toda vez que você consegue fazer um pouco além do que você fazia, tudo isso gera prazer, gera alegria. Então se desafiar, deixar a vida cada vez mais desafiante, né? Claro, dentro do saudável, não é para ficar também fazendo loucura, dentro do saudável. Tudo isso vai fazendo você ter uma vida mais plena. Fora isso, a questão também de ajudar, quando você é útil a alguém e você causa algum benefício na vida do outro, praticamente instantaneamente volta um bem-estar para você, uma alegria tremenda. Ganha serotonina, endorfina, todo neurotransmissor jorra em você. Basta você fazer o teste, seja útil. Seja útil na sua casa, por exemplo, com sua parceira, com seus filhos, ou com seu cachorro. Seja útil. Você verá como isso já causa um tremendo bem-estar. E se você estender isso ainda mais, como fazer uma caridade, ou fazer um trabalho voluntário, ou começar a se doar pelos outros, trabalhar pelos outros,
né? Você verá como isso jorra de prazer, de neurotransmissores sendo ativados positivamente em você. Tem outra questão que muitas pessoas às vezes reclamam, que não pediu para nascer, né? Ou que quer sair daqui, que abre a porta, quer descer, esse tipo de coisa, né? Vamos entender o quê? Que se estamos aqui na Terra, é porque temos mérito para isso, porque tem coisas ainda pior, tem planetas com uma situação ainda pior que a Terra. Mas devemos entender o quê? Se encarnamos aqui na Terra, é porque temos mérito para isso. E que aqui precisamos fazer determinadas coisas para a nossa evolução. O que a gente deve fazer é encontrar essas coisas na qual devemos fazer e fazer. Se temos, por exemplo, que melhorar moralmente, fazer isso. Caso essa questão ainda esteja muito ruim na gente. Se temos que melhorar intelectualmente, então estudar, 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 estudar sem parar. Se temos que abrir muitas empresas, coisa do tipo, fazer, fazer, fazer. Ou tudo isso ao mesmo tempo, exatamente. Ser um artista, fazer. Ser um músico, um atleta, um esportista. Enfim, encontrar o que temos que fazer para melhorar nossas aptidões, melhorar nosso desenvolvimento do espírito e fazer. Não dá para se fugir daqui, tá? E nem pensem que existe a opção, por exemplo, de abreviar a vida, né? No caso do suicídio. Esta é a pior coisa que um ser pode fazer. Se você ler, por exemplo, o livro O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, ali tem exemplos de espíritos que se suicidaram e as consequências disto. É claro que isso é complexo e que cada ser pode haver uma consequência, mas acontece muitas vezes de espíritos que fazem isso, deles ficarem revivendo a cena do seu suicídio todo dia, todo dia. Às vezes até esgotar a sua energia vital. Isso pode levar décadas, décadas. Todo o tempo repetindo aquela cena, sentindo aquela dor sem parar. Fora que pode acontecer também da pessoa ficar totalmente perdida, achar que ainda está viva na Terra e não está mais. Então é como se ela ficasse meio morto e vivo, meio totalmente perdida, totalmente sem noção. Então, quem pensa nisso, fora que pode acontecer também do espírito regredir para, por exemplo, um ovoide, que nada é mais é que uma bola de energia, por exemplo, e ficar ali até que venha espíritos de luz que consiga recuperar aquilo. Então começar tudo de novo o seu processo de evolução, que é um caminho lento. Então essa é a pior escolha que pode ser feita, é o suicídio. Não, jamais pensem nisto, jamais façam isso. É a pior coisa que pode acontecer. Aí sim o sofrimento será muito maior. Fora que acontece quando se faz isso, muitas vezes do espírito depois reencarnar na Terra e de novo com aquele desejo de suicídio, ou já vim com depressão, problemas emocionais, já vim meia boca, bem meia boca. Ou seja, a pessoa terá que reencarnar muitas vezes, ter aquele desejo, viver a vida sem fazer isto. Então realmente provou que evoluiu e não vai mais ceder para isso. A toda pessoa que, por algum motivo, está com sentimento, não está aguentando mais a vida, está sentindo que não dá mais, está pesado o fardo, com vontade de se suicidar, peçam ajuda, tá? Não achem que estão só. Temos que entender que todos temos um guardião que está totalmente ligado com nós e ajudando-nos o tempo todo para que não cometemos tantos erros. O que você pode fazer é peça ajuda ao seu guardião, anjo da guarda, o nome que você quiser dar.
Peça ajuda. Ore, ore, ore muito. Peça ajuda a Deus. Ore, tenha fé. E além disso, aqui na matéria, na carne, você pode ir procurar ajuda em locais, psiquiatras, psicólogos, hospitais. Tem até telefonemas que tem pessoas que podem conversar com você, se é isso que você precisa muitas vezes, desabafar, falar com alguém, está se sentindo às vezes muito sozinho. Enfim, há ajuda. Há também essas casas, né? Casas de umbanda, casas espiritualistas, que eles fazem trabalho de desobsessão, que às vezes são espíritos obsessores que estão ali, ó, na orelha, falando besteira na sua cabeça para você fazer isto, para depois chuparem a sua energia. Portanto, se está nessa situação, procure ajuda. Tanto ajuda aqui na carne material, tanto espiritual. Procure ajuda. Não faça isso, por favor. Não faça isso. É a pior coisa que pode ser feita. E tem a questão também de espíritos, às vezes, violentos, que cometem crimes. E, por exemplo, assassinos. Né? Também é explicado no livro do Allan Kardec. É relatado alguns espíritos. Que muitas vezes acontece o seguinte, aquela ou aquelas pessoas que o ser matou, depois que ele vai embora, muitas vezes, ele fica revivendo, vendo aquelas pessoas o tempo todo, o tempo todo. Muitas vezes preso a um determinado local, às vezes físico aqui na Terra mesmo, por exemplo, uma casa, uma coisa, ou algo do tipo, né? Preso ali, uma redondeza, não consegue sair, revendo a cena, como se fosse um loop mental, o tempo todo. O olhar das pessoas, às vezes as pessoas xingando até, ou pedindo, suplicando para que não faça isso. Além disso, pode também ver sangue sem parar. Enfim, N coisas podem acontecer, coisas terríveis, terríveis. E fica-se nisso por muito tempo, muitas vezes. Até que a pessoa se arrependa e, além disso, peça ajuda também. Né? E é importante também que os seres que fazem prece, que orem, isso ajuda os seres que estão nessa situação. Se você começar a ver os relatos dos espíritos, geralmente o que eles mais pedem é que as pessoas façam preces, pois isso alivia o fardo deles, alivia muito. Portanto, se você está indo para um caminho negativo da vida, pense muito bem. Pense muito bem. Leia esse livro, O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, você verá os depoimentos de alguns espíritos. E o que eles mais falam é isso. Qualquer um que está pensando em ir para um caminho mais negativo da vida, de fazer crimes, etc., leia esse livro antes, veja umas das consequências que podem ocorrer, que provavelmente você pensará 1 milhão de vezes antes de fazer. Continuando o vídeo, agora a parte de para quem perdeu a alegria de viver por algum acontecimento na vida, né, que foi muito chocante. Para as pessoas que perderam pessoas amadas, seja parceiro, seja filho, seja a mãe, seja o pai, ou algum amigo, basta entender que, na verdade, esse ser, ele não morreu. Ele apenas se transformou e voltou para o mundo espiritual. É claro que ele não estará aqui mais em carne e osso, você não terá mais contato com ele aqui, mas não pense que ele se foi. Não. Foi apenas uma transformação. E saiba que quando chegar a sua hora de transformação, você poderá encontrar com essa pessoa na qual você teve uma boa relação, na qual ama. Com isto, é claro que é difícil a perca das pessoas, mas seja forte, né? Não se abale com isso, pois muitas vezes sentimentos negativos podem até mesmo prejudicar o ser que está lá no lado espiritual. Né? Pode acabar que trazendo a dor para o ser. Então, mande, em vez disso, amor para esse ser. Ore por ele. Peça o bem. Faça uma prece.
E tenha paciência que no momento da sua transformação, você deixar o corpo, você se encontrará com ele novamente. O mesmo vale para animais, né? Os animais que se vão, às vezes se amam muito. Saiba que os animais, a maioria, eles já são bem desapegados da matéria. Quando eles vão, eles nem sequer sofrem. Eles vão em paz. Então, se você deu amor para ele na vida e tudo mais, ele será extremamente grato a você e irá em paz, sem sofrer. Tá? Guarde as boas lembranças dele e deixe ele ir em paz. Para quem muitas vezes perdeu a alegria de viver por humilhações que sofreu, por exemplo, no convívio social, na escola, faculdade, no trabalho, com o parceiro, muitas vezes. Enfim, alguma dessas situações, o que pode ser feito é, primeiramente, perdoar a pessoa que lhe afligiu o mal, até mesmo orar por ela, desejar o bem dela. Às vezes a pessoa que faz isso, ela precisa de ajuda muitas vezes. Ela está muitas vezes bem negativa, a ponto de fazer mal para outra pessoa, bem negativa. Então, ore por ela, mande luz, perdoe-a, perdoe-a. Se você nutrir qualquer tipo de coisa negativa contra esse ser que te humilhou, você estará agindo exatamente como ele. Então, estará agregando coisa negativa, vai e volta para você mesmo. Então, a melhor saída é o perdão e mandar amor para esse ser. O perdão cura tudo. Existem N casos de humilhações, de sofrimento que acontece com as pessoas o tempo todo. É algo horrível. Mas aqui na Terra, infelizmente, isso acontece. E ninguém está livre disso, né? Praticamente qualquer um pode sofrer isso. Então a saída é esta: perdoar, mandar amor e não deixar se abalar. Só você mesmo sabe quem você é e o que você é. Então não deixe que outro interprete da forma dele, ou te humilhe, ou o que seja. Só você sabe o que você realmente é. E é isso que vale. Se isso tiver provocado por muitos problemas emocionais ou coisa do tipo, procure ajuda também. Procure ajuda. Não fique sofrendo sozinho. Tem muitos locais que ajudam. Procure. Para quem está em condições não favorecidas, pessoas às vezes nasceu em muita pobreza, por exemplo, saiba que sempre há uma saída. Procure ter fé, né? Como eu já citei no começo do vídeo, levar sua consciência para Deus. Essa é a coisa mais importante, é a base. E com isso, caminhar, fazer o seu máximo para melhorar, de acordo com a situação que você está. Vá melhorando, pouco a pouco. Muitas vezes você pode sair rapidamente dessa situação desfavorecida e voltar e começar a ter mais benesses na vida. Mas não entre para o caminho de raiva, não entre para o caminho de revolta. Esse é o pior caminho. Este é o que te afunda e te deixa totalmente preso nessa condição sem sair. Em vez disso, continue com alegria, né? Com fé e trabalhe para melhorar. Esse é o caminho. Para quem está em relações abusivas, a saída muitas vezes é que você saia dessa relação, saia. Tenha coragem disso. Não ache que você precisa sofrer. Não, você não precisa. Não ache que isso é karma ou que você tem que sofrer isso para fazer bem ao outro. Se aquilo está te destruindo e você está deixando de fazer coisas que deveria estar fazendo aqui, isso não está sendo bom, está sendo ruim. Se está em relações abusivas,
a melhor saída é realmente sair dela. Tenha coragem, saia. Se necessário, peça ajuda. Novamente, peça ajuda. Se é um caso mais violento, busque ajuda policial, por exemplo, se for necessário. Busque ajuda psicológica. E também peça ajuda espiritual. Ore. Tudo isso junto. Faça tudo isso para sair dessa situação. Então, viver uma vida melhor, em harmonia. Não permaneça em algo que esteja te fazendo sofrer. Não faça isso consigo mesmo. Isso não estará te fazendo evoluir, não. Para quem também teve relacionamentos rompidos, pessoas que lhe abandonaram, que você amava muito, a saída é soltar isto, soltar. Entender que cada ser é livre. Por mais que você ame um ser, não significa que ele te amará, não significa que ele ficará com você. Você deve respeitar isto. Se você ama um ser, você deixa ele livre. Respeita ele. Respeita a escolha dele. Assim como todo respeita o livre-arbítrio de cada ser, a mesma coisa vale para nós. Respeitarmos o livre-arbítrio de cada ser. Não importa que amamos o outro. Se ele não nos quer, não nos ama, deixe livre para ir fazer o que quiser da vida. No momento certo encontrará um que você amará e a pessoa também te amará e tudo ficará bem. É simples assim. Não faça nenhuma loucura por isto. Não faça. Se precisar, como já repeti, já disse, repito, procure ajuda. E para a solidão, entendermos que nunca estamos só. Sempre em seres à nossa volta. É claro que muitas vezes não temos em carne e osso um ser à nossa volta. Se isso estiver lhe afetando, muitas vezes é porque não foi feita aquela coisa que eu citei logo no começo do vídeo de elevar a consciência para Deus. Pois quando você eleva para isto, você não sentirá mais solidão. Pois Deus está sempre com você. Por mais que você fique sozinho, você estará completo. Você já é completo. Mas também se você precisa de mais companhia, não há problema. Você pode, por exemplo, adotar um animal. Tem diversos lugares aí que tem animais como cachorro, gato que gostariam muito de ter um ser para cuidar e dar amor. Esses seres são sem igual. Um cachorro, por exemplo, ele é sem igual. O tanto de amor que ele derrama é sem igual. Então, cuide do cachorro. Você verá como ele derramará amor para você. Você será a coisa mais importante para ele. Se você muitas vezes sente solidão, isso você vai ver como deixará você muito completo também. Fora que há trabalhos sociais também, né? Você pode ir, por exemplo, nesses locais de trabalho voluntário. Ali está cheio de pessoas que também muitas vezes estão só e precisam de alguém. Você pode ir lá e isso também irá melhorar muito essa situação. Está cheio de velhinho que queria ter um ser para poder conversar, trocar uma ideia. Não tem, está sozinho. Que tal? Então tem N opções aí disponíveis. Outra coisa que eu gostaria de falar é a questão de quando alguém provoca raiva em você. Isso pode acontecer o tempo todo, né? Aqui na Terra é um lugar que ainda é denso, é pesada a coisa. Então, alguém pode provocar raiva em você, seja no trabalho, seja em casa, seja amigo, seja na rua, enfim. Quando alguém lhe provocar raiva em você, um antídoto simples disso, vou dar dois antídotos. O primeiro é que você simplesmente imagine a pessoa quando era um bebezinho, fofinho e bonitinho. Simplesmente imagine isso. A raiva será extinta na hora praticamente. Você imaginando aquele
aquele serzinho, um bebezinho, lindo, cheio de vida. A raiva acabará na hora. E o segundo exercício é não responder imediatamente à raiva que ele provocou. Aguardar. Finja que não ouviu. Entrou por aqui, saiu por aqui. Aguarde. Aguarde pelo menos um dia. Você verá que terá passado aquela raiva e você não fez nenhuma loucura. Você não fez nenhum mal. E o que ele mandou de negativo que provocou a raiva vai voltar para ele também, muitas vezes. Deixe ir. Deixe ir. Deixe. O que alguém lhe mandar de negativo, deixe. Não retribua o mal que alguém lhe manda. Simplesmente deixe aquilo passar como poeira. Joga fora aquela poeira e segue em frente. Assim você não abaixa sua vibração, pois quando você entra na onda de realmente sentir aquela raiva e também repressar ela, né? Mandar raiva também, brigar, etc. Você entrou na onda, então você já está perdendo energia vital devido a isto. Às vezes por besteiras, né? Então, senti de passar essas duas técnicas aí que pode aliviar muito a situação. Outra coisa importante que eu gostaria de passar é limpeza de ambiente. Muitas vezes o ambiente, seja onde você trabalha, onde você vive, né, está pesado, carregado, muitas vezes por haver brigas ou discussões. Muitas vezes você também, né, andou pela rua durante o dia, lugares lotados, ou no trabalho você tem contato com muita gente, fica carregado, muitas vezes, de energia, pesado, densa, dos seres à sua volta. Uma forma de limpar isto, algumas formas que eu vou passar. A primeira forma, você tomar um banho de ervas, simplesmente pode fazer isso. Pode-se usar arruda, alecrim e manjericão. O arruda e o alecrim, ele limpa a energia negativa, limpa. O manjericão, ele traz energia, vida, energia positiva. A combinação dessas três é perfeita. Você pode, por exemplo, preparar essa mistura, deixar fervendo por uns minutos, né? Reservar por uns 10 minutinhos, coar e depois pode borrifar na sua casa toda ou no seu trabalho. Pode passar também com pano de chão. Também pode, você mesmo, antes do banho, simplesmente passe esse chá, né? Tome esse banho de ervas. Na hora, praticamente, você sentirá aquela leveza de ter se limpado. Outra forma é também aqueles defumadores de ambiente, né? Você pode acender na sua casa ou no seu local de trabalho. Incensos também. A fumaça, ela transmuta tudo de negativo e transforma em positivo. Além disso, simplesmente também mentalizar toda o local que você está, ou você mesmo, uma luz, pode ser uma luz solar até, iluminando tudo e transmutando tudo. Essa imaginação também mandará toda a energia negativa embora, inclusive também seres negativos às vezes que podem estar incomodando. Tem também a questão da canela com cravo, simplesmente colocar no fogo para ferver e deixar aquele cheiro forte ir por toda a casa. Aquele cheiro também limpa o ambiente. Para finalizar o vídeo, vou passar alguns exercícios práticos para que você sinta alegria, eleve sua autoestima. Você pode usar isso todos os dias, né? Sempre que sentir necessidade. A primeira coisa, a mais importante que eu acredito ser, orar. Orar. A oração é extremamente poderosa. Ore. Peça ajuda. Ore, mas ore aqui, com o coração, tá? Não ore apenas da boca para fora, mas aqui, com o coração. Sinta Deus. Se você fizer isto, recomendo que faça isso pelo menos pela manhã e antes de dormir. Né? Antes de dormir para lhe proteger. Quando você dorme, você sai do corpo,
vai para o astral para se proteger disso. E pela manhã também para se proteger, te preparar para o dia, te energizar. Ore com o coração. Né? Qualquer oração serve, mas que seja verdadeira, com o coração. Esteja aberto a Deus. Essa é a coisa mais poderosa que eu posso passar para fazer. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, se estiver sofrendo, pedir ajuda. Peça ajuda para seu, pode se chamar anjo da guarda, guardião, ou para Deus. Peça ajuda. Peça e você será ajudado. Porém, lembre-se que eles dão o que você precisa e não o que você pede. Muitas vezes o que você precisa não é o que você pede. Lembre-se disso. Outra prática para se animar, muitas vezes que se está sentindo para baixo, tudo mais, é lembrar de algo que foi muito positivo na sua vida, que você se sentiu muito bem, com muita alegria, com muito amor. Lembre-se dessa situação. Relembre. Seja a sua infância, seja um passeio, seja uma pessoa, seja um animal, uma música, o que for que te fizer bem. Lembre-se disso. Você pode até criar uma neuroassociação, né? Que nada mais é do que você, por exemplo, lembre-se daquilo e junta 2 dedos, né? Aí te solta. Lembra de novo, junta. Solta. Lembra de novo, junta. Cria uma neuroassociação. Que então toda vez que você simplesmente juntar o dedo, lembrar daquilo e se sentirá bem. Pode ser o dedo, pode ser fechar a mão. Você faz da forma que você achar melhor. Mas uma neuroassociação para você associar aquele momento com algum gesto. Então, toda vez que você estiver para baixo, você simplesmente faz aquele gesto e voltará a se energizar. Por isso que na meditação tem esse mudra aqui, né, que as pessoas ficam, que é para já se sentir equilibrado, em paz, concentrado. Outra coisa, ouvir uma música. O som, a vibração, ela eleva a gente. Se você tiver uma música que você goste muito, toda vez que sentir que está para baixo, ou simplesmente nem precisa sentir, que você quiser se elevar ainda mais, ouça a música. Ela elevará a sua vibração. Mesma coisa vale para mantras. O mantra também. Tem mantras poderosos aí que elevam muito a vibração. Basta você ouvir e também cantar, se você quiser, entoar. Outra coisa, contato com a natureza. Contato com a natureza também eleva a sua vibração. Por isso que é tão importante, às vezes, você ter um quintal com um jardim e poder ter ali, todo dia, um contato. Se você não tem espaço para um jardim na sua casa, não tem problema. Compre umas plantas, coloque umas plantas, comece a cuidar delas e de vez em quando veja ela, cuide dela. Né? E também vá para praça perto da sua casa e fique ali por uns instantes, sinta a natureza, respire profundamente. Isso tem um tremendo benefício. Outra questão importante, deixar a vida o mais simples possível. Isso não significa que você não pode aproveitar das benesses materiais, da tecnologia, etc. Sim, tudo isso. Mas não deixe que tudo isto complique a sua vida, né? Deixe a sua vida difícil. Senão, todas essas coisas, em vez de facilitar e melhorar a vida, estará, pelo contrário, atrapalhando. Use a tecnologia apenas a que for necessária para a sua vida, né? E deixe ela mais simples, o mais simples possível. Qualquer planeta evoluído, uma das coisas que acontece é exatamente isso. A vida eles deixam a mais simples possível. Usam a tecnologia, todas as coisas, mas não abrem mão das coisas simples. Quanto mais simples for a vida, mais feliz e alegria você terá. Felicidade e alegria. Mais feliz você será. Simplicidade é a chave. Para finalizar, paciência com você mesmo. Muitas pessoas às vezes se cobram muito, se exigem muito. E isto
quando é de uma forma exagerada, acaba não sendo saudável. Claro que temos que nos cobrar, nos vigiar e procurar fazer coisas para crescer, evoluir, mas de uma maneira saudável, né? Tenha noção, né? Até onde que dá para se ir, né? E vai caminhando dia após dia, evoluindo, melhorando e etc. Não faça loucura, né? Não exija mais do que você pode, né? Você vai se melhorando e cada vez você vai fazendo mais, mas de uma maneira saudável. Assim você não sobrecarrega e não, muitas vezes, a pessoa até adoece, né? De tanto se cobrar. Isso acontece muito nas empresas. Então, tome um cuidado quanto a isso também, pois isso também tira a alegria. Esse foi o vídeo que eu senti de trazer, de alegria. Todas essas questões aí que eu falei, pense bem, reflita, põe em prática. E espero que tudo isso ajude você a ter uma vida melhor e com alegria. Desejo muita paz, muita luz, muito amor no coração de cada um. Deus abençoe.